louvamos o Teu nome nessa manhã, porque Tu és Deus de amor, de graça, Deus que não leva em conta as nossas imperfeições, mas nos abençoa e trata para crescermos, mudarmos para melhor. Obrigado por podermos contribuir, por rendermos a Ti daquilo que o Senhor mesmo nos deu. Recebe nossos dízimos e ofertas com gratidão e alegria, porque sabemos que é o Senhor quem nos sustenta. Obrigado por estar conosco nesse tempo. E toma as nossas vidas em Tuas mãos. Tudo que temos e somos é Teu e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Que bom que você está aqui nessa manhã. Hoje de manhã vamos ter o primeiro batismo desse ano. O primeiro de uma série, mas é o primeiro desse ano. Nós teríamos mais alguns, mas nós optamos por deixar para um próximo batismo, até porque ficaria um número muito grande de pessoas para ser batizadas no mesmo domingo, e porque daríamos oportunidade também para mais alguns participar. Uma igreja que compartilha do amor de Jesus, que reparte o amor de Jesus no seu dia a dia, que permite que as pessoas que cercam, com as quais se relacionam, vejam a luz de Jesus na vida de cada um dos seus membros. É uma igreja que cresce. O objetivo dessa igreja não é que essa igreja seja uma igreja gigante, uma mega igreja, mas que o reino de Deus cresça nesse mundo a cada dia. E que por todos os lugares onde nós andarmos, o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. Porque não há esperança fora de Jesus. Não é uma questão de religião, não é uma questão de denominação, mas a questão é a presença de Jesus na vida das pessoas. E nós recebemos com muita alegria novos filhos, discípulos de Jesus, que agora se juntam formalmente num testemunho público de que nasceram de novo. Muitas pessoas foram batizadas ao nascer, e isso teve uma importância muito grande para a família. É uma declaração poderosa dos pais dizendo: eu quero que meu filho seja cristão. Mas o que nós estamos vendo aqui é pessoas na sua liberdade, já com discernimento. Gente que escolheu, agora a decisão é minha. E esse batismo significa: eu estou morto para o velho jeito de viver. Eu morri para a antiga forma de pensar, e eu com Jesus nasci de novo. Esse batismo significa simbolicamente que a pessoa morreu e foi sepultada, e que ela renasceu para uma nova vida. Vamos receber nossos irmãos e vamos iniciar os batismos nessa manhã. Aqui está o Rodrigo, ele é da comunidade dos surdos. E eu pergunto a você, Rodrigo, diante da sua igreja, você confirma a sua fé em Jesus? Sim. Amém. Então, Rodrigo, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Adriana. Adriana, diante da sua igreja, você confirma sua fé em Jesus? Sim. Amém. Então, minha querida irmã, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
da tua família espiritual, da igreja, você confirma sua fé em Jesus? Sim. Amém. Então, minha irmã, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Terezinha, o Edinaldo, são casados e já estão trabalhando em nossa igreja, servindo em ministérios, abençoando a igreja, e eles entenderam o mandamento de Jesus para batizar. Terezinha, diante da sua igreja, da sua família espiritual, você confirma a sua fé em Jesus? Minha irmã, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edinaldo, diante da igreja, você confirma sua fé em Jesus? Sim. Amém. Então, meu querido irmão, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A história de Giovanni é muito interessante. Ele já está na igreja há vários anos, já até trabalhando, e ele estava ainda para tomar a decisão de se tornar oficialmente membro da igreja. Mas nós conversamos, ele entendeu o mandamento de Jesus e está aqui. Tá bom, Giovanni? Então, diante da igreja, que já é sua casa, já é sua família, você confirma a sua fé em Jesus? Sim. Amém. Meu querido irmão, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Margarida, ela veio de outra igreja, que o batismo é diferente. Nós conversamos e ela disse: pastor, eu já sou de Jesus, mas eu aceito a cultura, a tradição, o entendimento da Igreja Batista em relação ao batismo. E eu me submeto então, por obediência, a esse sinal, esse memorial. Muito bem, querida, diante da igreja, sua família espiritual, você confirma sua fé em Jesus? Sim. Amém. Então, minha irmã, diante da tua pública confissão e reforço, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Felipe vai batizar agora adolescentes e jovens da nossa igreja. Glória a Deus, muitos jovens. Bom dia, meus amados irmãos. Pode vir, Arthur. A grande emoção para mim estar participando hoje do batismo, primeira vez que eu batizo jovens. Eu estou aqui com o Arthur e o Arthur gostaria de saber dos familiares e amigos próximos que estão presentes, quantos estão apoiando a decisão dele hoje de se batizar. Fiquem de pé para que ele possa ver aí.
Vendo, Arthur? Todo mundo te apoiando aí. Arthur, diante dessas pessoas mais próximas, diante de toda a igreja, você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Arthur, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado de algum tempo, mas muitas coisas aconteciam que o batismo não ocorria. Eu brinquei com ela dizendo que não ocorreram porque era para ela ser batizada por mim. Quantos familiares aqui, amigos, estão presentes e apoiam a Carol nessa decisão de se batizar? Fiquem de pé agora. Carol, diante dessas pessoas, de toda a igreja, você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Carol, eu como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou em novembro na nossa igreja, se converteu, já tem um chamado missionário e está hoje se batizando. Quantos aqui, amigos, familiares, estão aqui que apoiam a Claudinha nessa decisão? Fiquem de pé novamente aí. Olha a galera aí, Claudinha. Claudinha, você diante dessas pessoas, do seu pai, dos seus amigos, desta igreja, você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Claudinha, eu como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o Gabriel, chegou aqui na igreja há pouco mais de um ano, desse tamanho, e já está maior do que eu. E Gabriel, vamos ver seus familiares e amigos que te apoiam aqui nessa decisão de se batizar, por favor, fiquem de pé. Papai, mamãe, todo mundo aí. Gabriel, diante de seus pais, seus familiares, amigos, diante dessa igreja, você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Gabriel, eu como ministro do Evangelho, batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é a Julinha, uma menina que é só sorriso. Gostaria de ver também familiares e amigos que hoje estão apoiando a Julinha na decisão de se batizar. Julinha, diante dessas pessoas tão felizes assim, você confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Julinha, eu, como ministro do Evangelho, a batizo com grande alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
estamos aqui, a congregação do Varjão, com alguns irmãos para nós batizarmos. A palavra do Senhor diz que no batismo nós fomos sepultados juntamente com Cristo. E no mesmo poder do Senhor Deus que ressuscitou Jesus, nós somos ressuscitados. Então, é desta forma que nós vamos batizar esses queridos irmãos, né? Antônio, você confirma a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Sim. Amém? Então, diante da sua pública confissão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Social. E estes dois têm sido representados pela nossa congregação lá no Varjão, nessa área, muitos conhecem, o Gabriel e a Sara, né? E assim os dois vão se batizar ao mesmo tempo. Queria Sara, você confirma a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Sim. Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel, você confirma a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
trabalha nessa congregação. Nós temos esse casal, chegou na igreja, vindo por trabalho de pessoas lá do Varjão, o André, a Marta, e esse casal chegou aos pés do Senhor Jesus. E nós estamos trabalhando também para fazer o casamento destes noivos. Então vão entrar no curso de noivos e assim vão se casar logo no ano que vem. E nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida destes queridos irmãos. Gleice, você confirma sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus, eu a batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gustavo, você confessa o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Pela sua confissão, eu o batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui também um casal, né? Iodete, Adete e Zenício, também da mesma forma. Trabalho dos nossos queridos irmãos que estão ali na frente, Anitta e Manuel, levaram este casal aos pés do Senhor. Temos uma congregação atuante no evangelismo, no amor do Senhor. Amém? Adete, você confirma sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Diante da sua confissão, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Zenício, você confirma sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Bem, diante da sua confissão, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, quando nós começamos o trabalho no Varjão, ele era muito pequenininho e eu acho que ele vai me passar, né? Fácil. É um jovem também que tem trabalhado lá na obra do Senhor e com a sua dedicação e o seu coração lá na casa do Senhor, na presença do Senhor. Lucas, você confirma sua fé no Senhor Jesus Cristo? Sim. Então, diante da sua confissão, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Eduarda, bem, uma criança bem dedicada lá na casa do Senhor, já trabalha também com as crianças. Nós louvamos ao Senhor pela vida da turma, né? Você confirma a sua fé no Senhor Jesus Cristo toda diante da sua confissão. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mariana Senhorinha, minha sobrinha, eu tenho o privilégio, primeiro batismo
fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma voz belíssima, muito bonita, né? E já está trabalhando na área de louvor da nossa igreja. Você confirma a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Diante da sua confissão, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa família luta muito para cuidar de um filho que está numa forma vegetativa. Nós temos visto o crescimento de vidas como a sua mãe, como seu pai e a Vitória. E nós louvamos ao Senhor pela presença dela aqui neste momento. Você confirma a sua fé no Senhor Jesus Cristo, Vitória, diante da sua pública confissão. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shirlene, mais uma ovelha nossa. E Deus tem abençoado sua vida, tem se dedicado juntamente com seus filhos na presença do Senhor. Nós queremos destacar o seu esposo que está aqui, o Dene, e diante desta igreja, Shirlene, você confirma a sua fé no nosso Senhor Jesus, diante da sua pública confissão. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós acabamos de acompanhar aqui é o testemunho de pessoas como eu e você, que reconhecem que a vida delas já não depende mais de si próprias, mas de Jesus Cristo. Gente que escolheu render a Jesus a gestão, a direção da sua vida. Talvez você que aqui está, vem protelando para dar esse passo. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de compromisso com Deus. Talvez alguns aqui já creem em Jesus Cristo, já receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não fizeram esse manifesto público, esse ato de obediência, onde todos podem ver a sua fé em Jesus. Há talvez entre nós também pessoas que ainda não renderam a vida para Jesus. Por que isso tudo? Porque a Bíblia diz que a vida perfeita, ela só acontece quando eu conheço Jesus Cristo como meu Senhor. Quando Ele entra no meu coração e muda a minha história, muda a minha vida. E por causa de Jesus, a nossa vida nunca vai terminar. Um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos partir dessa vida. Uma dessas crianças, antes de morrer, disse para a mãe: vai procurar uma igreja. A vida nossa aqui vai terminar, mas a vida com Deus nunca vai acabar. A Bíblia chama de morte estar longe de Deus, e chama de vida andar com Jesus. Eu quero orar com você, por favor, feche seus olhos. E eu gostaria de orar por pessoas que estão aqui nessa manhã, que já creem em Jesus Cristo, mas que ainda não se comprometeram publicamente com Ele através do batismo. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado, será salvo. O batismo nesse sentido é um efeito de crer em Jesus. É algo que eu faço após crer em Jesus. Eu me submeto ao batismo e eu declaro para todas as pessoas que Jesus Cristo é meu Senhor. E gostaria de orar também com aquelas pessoas que ainda não começaram uma nova vida com Jesus, mas que querem começar uma nova vida com Jesus e querem nessa manhã dizer: eu quero
Jesus Cristo na minha vida. Eu quero viver com Jesus, eu quero dedicar a minha vida para Jesus. Enquanto todos estão com os olhos fechados, por favor, feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que, se você quer ou se batizar ou receber a Jesus, que você levante uma de suas mãos e ore comigo agora. Pode manter a sua mão erguida. Pai querido, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu estás conosco. E Tu és aquele que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Obrigado por cada pessoa que foi batizado nessa manhã e por cada pessoa que nessa manhã decide passar pelo batismo e seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Toma essas vidas em Tuas mãos, manifesta a Tua graça. E que no próximo batismo, também eles possam estar aqui declarando a sua fé em Jesus. Mas mais do que isso, que possam viver a vida que só Jesus tem para dar. E assim nós oramos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhar o amor de Jesus, viver aquilo que Jesus tem, é o nosso chamado. E repartir Jesus é o legado que nós podemos deixar para todas as pessoas. Hoje mesmo, às 18 horas, começam as classes de integração para aqueles que desejam se tornar membros da igreja ou se batizar. Se você já frequenta essa igreja, mas ainda não é membro, você pode hoje, aqui na saída, fazer sua inscrição hoje à tarde, já participar da classe de integração. Vocês que foram batizados hoje mesmo, na parte da tarde, começa uma classe chamada Conhecendo o Povo de Deus, para todos aqueles que passaram pelo batismo, e nós queremos ajudá-los na sua formação espiritual, na sua caminhada com Jesus. E às vezes a gente deixa para depois, então é para hoje. Então você que ainda quer se batizar, ou você que recebeu Jesus hoje, ou você que já frequenta essa igreja e ainda não é membro da igreja, você pode participar dessa classe. Também no próximo sábado, das 14 às 20 horas, nós vamos ter o curso Molde, para ajudar você a encontrar o seu ministério, o seu lugar no corpo de Cristo. E o segundo módulo do CCM vai ter aulas de vida cristã e também de métodos de estudo bíblico. Você que quer fazer sua inscrição para o segundo molde, daqui a 15 dias, segundo módulo, então você também pode fazer a sua inscrição na saída. Por que a igreja existe? É para isso, para compartilhar do amor de Jesus, para que vidas sejam transformadas e para proclamar Jesus em todos os lugares. Gente precisa de Jesus aqui, precisa nas cidades satélites, precisa na região centro-oeste, no Brasil e no mundo. E o Evangelho está mudando várias cidades do Brasil. Um dos lugares que o Evangelho está mudando é a Cracolândia, em São Paulo. E a partir do mês de julho, vai mudar a realidade do crack aqui em Brasília também. Eu quero chamar o Wellington. Wellington é um dos missionários da Cracolândia, em São Paulo. E ele vai rapidamente compartilhar conosco acerca disso. Vamos mexer um pouquinho aqui para você ficar na luz? Que é isso que a igreja faz, tira das trevas para a luz, né? Então você pode ficar aqui. Graças a paz, igreja. Amém. Meu nome é Wellington, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Araraquara. Muitos vão a Cristo por amor, eu fui pela dor. Devido ao meu abuso excessivo de drogas, lá em Araraquara mesmo, minha mãe entrou em ato de desespero, sem saber mais o que fazer comigo. Saiu para fora de casa porque ela me viu perder tudo que eu tinha, me viu perder emprego, me viu perder bens materiais. Eu vendi uma moto por causa da droga. E por si, eu comecei a tirar tudo dentro de casa. Comecei com pequenos furtos, celular, dinheiro. Quando eu vi, eu já estava com uma geladeira para levar ao traficante para consumir o crack. E minha mãe, em ato de desespero, saiu para fora de casa, não aguentando mais aquela situação que ela estava vivendo. E eu vivi sozinho dentro da minha própria casa. Eu cheguei a dormir no papelão dentro da minha própria casa. E eu não tinha mais de onde tirar o dinheiro, eu não tinha mais de onde tirar o sustento do meu vício. Eu fiz uma dívida
na época com um traficante de R$100, e ali eu comecei a enrolar ele. Eu falei para ele que eu ia vender a droga, mas na verdade eu consumi toda a droga dele e ele começou a cobrar. Ele começou a cobrar e eu comecei a enganar ele, falando que eu ia pagar hoje, que eu ia pagar mais tarde. E num sábado, à tarde, eu estava com muita fome, fui na casa da minha tia ao lado, a única pessoa ainda que abria as portas para mim, pedi um prato de comida para ela. Ali ela me cedeu o prato de comida e chovia muito forte nessa noite. Ela me fez eu dormir dentro da casa dela, ela trancou as portas, e naquela noite eu dormi dentro da casa dela. Ao retornar na minha casa, eu me deparo com os portões arrebentados, com os vidros estourados, e eu entro dentro da minha casa. Os traficantes botaram fogo, atearam fogo, e se eu estivesse naquela noite lá, eles teriam me matado por causa de R$100. Eu entrei em ato de desespero, liguei para minha mãe, sem saber o que fazer, me levou até a rodoviária da cidade, e me comprou uma passagem direto para São Paulo. Ali eu olhei para ela e falei: o que eu vou fazer naquela cidade? Eu não conheço ninguém, mãe. Daí ela me disse: eu prefiro ver você morrer longe de mim do que eu verem te matarem aqui perto. Fui para São Paulo com R$10 no bolso que ela me deu para se alimentar quando chegasse em São Paulo. Coloquei meu pé para fora da rodoviária e conheci um morador de rua, um mendigo. Ali eu perguntei para ele onde que tinha droga, onde que tinha o crack, e ele me conduziu até a Cracolândia de São Paulo. Naquele lugar eu vivi durante 1 ano e 10 meses da minha vida. Naquele lugar eu literalmente virei mendigo. Eu dormi no chão, eu dormi no papelão, eu catei lixo para sobreviver, eu cheguei a roubar pedestres para sustentar o meu vício. Eu cheguei a ver muitas pessoas morrerem na minha frente por causa de reais, por causa de crack. Crianças se prostituindo por causa de R$1, R$2, R$3. Eu vi a morte, literalmente, na minha vida. Mas no meio desse contexto todo, no meio dessa tristeza toda, ninguém mais por mim, eu conheci o projeto Missão Batista Cristolândia. No início eu ia no projeto por causa do serviço social, no início eu ia no projeto por causa de um café, por causa de um almoço, ou às vezes mesmo até para descansar, sentado numa cadeira. Mas um dia eu, cansado da vida que eu estava levando, um dia eu não aguentava mais aquela situação, eu entrei na missão. Eu lembro que na época eu estava com 46 quilos, eu não acreditava mais em mim, eu entrei no projeto e vi só uma coisa, o banner que tem no fundo do projeto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele mesmo dia, o pastor Humberto estava pregando sobre o endemoniado de Gadareno. Eu fui até a frente, aceitei a Jesus. Naquele mesmo dia, ele me levou para uma casa de recuperação, onde eu passei pelo processo de desintoxicação. Depois de aproximadamente 3 meses, ele foi, me tirou da casa de recuperação e me colocou morando dentro do projeto. Me colocou morando dentro da Missão Batista Cristolândia. E depois daquele dia, Deus muito me abençoou. Eu lembro que eu cheguei no projeto dia 11 de maio de 2010. No dia 14 de agosto de 2010, eu fui batizado. E Deus muito tem me abençoado. Para olhos humanos, para pessoas, é impossível um mendigo, um morador de rua, sair da Cracolândia em maio e entrar numa faculdade teológica batista. Em fevereiro eu iniciava o meu curso de teologia. E Deus muito vinha me abençoando. Eu fui reencontrar minha mãe novamente. Eu já tinha mantido contato com ela pelo telefone e já estava falando do que Deus vinha fazendo na minha vida, da transformação que Deus vinha fazendo na minha vida. Mas ali eu retornei em Araraquara, e no dia que eu fui de encontro com a minha mãe, ela estava no portão de casa me esperando, e quando eu vi a esquina, aquela mulher que tanto eu fiz sofrer, aquela mulher que
eu fiz ficar com depressão, veio ao meu encontro, me abraçou e me falou que me amava e me pediu perdão. Aquela mulher que eu fiz sofrer, na verdade, eu que devia pedir perdão para ela, do que eu tinha feito na vida dela, ela me pediu perdão. E ali Deus tinha refeito o laço da minha família novamente. E a graça de Deus não acabou por aí na minha vida. Em fevereiro mesmo eu conheci uma mulher de Deus. Comecei a orar por ela, troquei MSN com ela. Chegou um dia que eu me declarei para ela, falei que eu estava orando por ela, que eu gostava dela. E ali ela falou que estava fazendo o mesmo por mim. E a gente começou a orar. E depois de um tempo a gente começou a namorar. No meio do ano passado a gente noivamos. E no final desse ano que passou, dia 17 de dezembro, Deus nos abençoou com uma cerimônia linda de casamento. Então, Deus restaurou completamente minha vida. Deus transformou a minha vida. Se não tivesse ninguém que pregasse o evangelho a mim, com certeza eu não estaria aqui hoje. Ou eu estaria ainda na Cracolândia, mendigando pão, ou eu já estaria morto. Mas alguém, um dia, se importou por mim. Mas alguém, um dia, estendeu as mãos e falou: vem, meu filho, eu vou te ajudar. Pregou o evangelho a mim. Daí me vem a passagem de Atos 3. Tinha Pedro e João ia em direção ao templo na hora nona para orar. Ali ele avistou um homem, um mendigo, um coxo, um aleijado. E aquele mendigo que tinha nascido com aquela doença, ele era aleijado. Aquele mendigo que via tudo de baixo para cima, estava esperando algo de Pedro. E Pedro olhou para aquele mendigo e falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele mesmo momento, aquele mendigo deu um salto e entrou na porta do templo, agradecendo a Deus. Essa passagem está lá em Atos 3. Quem tiver a oportunidade, depois leia ela. Sabe o que me chama mais atenção nessa passagem? É que Pedro estendeu a mão para aquele homem. Pedro apenas não pregou o evangelho para aquele homem. Ele estendeu a mão para aquele homem e ajudou aquele homem a levantar da situação que se encontrava. Muitas pessoas que estão à margem da sociedade, muitas pessoas que estão na Cracolândia, estão precisando dessa mão, estão precisando da minha mão, estão precisando da sua mão, para estender a elas e ajudar elas a se levantar e sair da situação que elas se encontram. Foi isso que aconteceu na minha vida. E a minha oração hoje, que realmente Deus usa a minha vida para levar esperança para aquelas pessoas que ainda estão à margem da sociedade. Para levar esperança para aquelas pessoas que um dia eu também estive no lugar delas. E nos últimos dias, eu já estava localizado lá no centro de São Paulo. Eu estava com meu apartamento montado, Deus me abençoou, me deu tudo. E eu estava trabalhando no Ministério Cristolândia em São Paulo. E Deus me fala: vai para o Rio, vai para a Cristolândia do Rio. Eles estão precisando de você lá agora. Aí eu relutei. Falei: Senhor, eu estou aqui, eu estou exercendo o ministério, eu estou localizado, eu estou fazendo faculdade. Na mesma hora veio na minha mente que um dia eu tinha entregado a minha vida para Deus. E um dia eu falei para Deus que não seja mais a minha vontade, mas a vontade dEle sobre a minha vida. Aí eu tranquei a minha faculdade e vim embora para o Rio. Cheguei no Rio
na última quarta-feira. Hoje eu estou matriculado lá no CIEM, vou fazer missiologia, vou ficar mais 4 anos lá, me preparando para exercer o chamado que Deus me confiou. E muitas coisas o Senhor vem fazendo naquele lugar. Eu louvo a Deus pela juventude da Terceira Igreja Batista. O povo de Brasília é diferente. Muitas pessoas vão até lá a missão, passar 1, 2 dias, vão nos visitar, mas o povo de Brasília é diferente. Eles realmente vestem a camisa, eles realmente se doam, e eles realmente nos abençoam. Vocês podem até ter vindo de lá para cá e ter falado, não, eu fui abençoado, Deus muito falou no meu coração, mas vocês não imaginam o impacto que vocês deixaram na vida daqueles homens que estão em São Paulo. Muitas pessoas se alegraram com a visita de vocês. A minha oração é que a Cristolândia de Brasília realmente alcance cada vez mais vidas para Cristo Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como eu e você, Wellington foi alcançado pelo amor de Jesus. E a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa igreja é uma agência missionária. Eu e você estamos aqui para transformar o mundo. Para tirar a gente das ruas, tirar a gente do crack, tirar a gente da cocaína, para tirar a gente da prostituição, para mudar a história. Disseram que em 10, 15 anos Brasília seria inabitável por causa da violência e sobretudo por causa do crack. Em 10 anos, Brasília vai ser muito melhor do que hoje, por causa de Jesus Cristo, por causa do amor de Jesus, por causa da sua vida, por causa da vida de gente como Wellington, que Deus tirou das drogas, batizou e cuja vida mudou. Vamos orar por ele e orar também por você, para que eu e você sejamos sempre a resposta de Deus para um mundo perdido. Pai, obrigado pela vida do Wellington, obrigado pela obra linda que o Senhor fez na vida dele. Obrigado porque teve gente que orou, teve gente que sustentou e, sobretudo, gente que teve coragem de entrar lá na Cracolândia e se estabelecer e morar lá na boca do lixo, lá no meio daquela confusão toda, para que gente como Wellington pudesse mudar de vida. Obrigado também porque o Senhor chamou Wellington para fazer a mesma coisa e repartir com a mesma graça que ele recebeu, repartir com as outras pessoas que também precisam. Obrigado pela obediência dele, pela disposição em servir. Obrigado pela nossa juventude e pelo despertamento que o Senhor está trazendo para a nossa igreja por meio dela. Que a tua graça e o teu favor sejam manifestados entre nós. E que a vida do Wellington, da sua esposa, dos filhos que um dia o Senhor lhes der, possa ser sempre para a tua glória e suprida plenamente pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma das maneiras de ajudar a Cristolândia é comprando esse DVD. Nós trouxemos uma caixa, os meninos trouxeram uma caixa de São Paulo, mas a gente já pegou mais uma. Então você compra, você dá, você não quer fazer nada, compra igual, né? Eles usam esse recurso para abençoar a Cristolândia em São Paulo. E é uma das maneiras que nós podemos abençoar. Eu sei que muitos de vocês que foram lá, foram impactados e que Deus tem um plano para a vida de vocês. Deus também mexeu conosco, aqueles que não foram. E daqui mais algum tempinho, nós vamos ter um treinamento que possivelmente possa acontecer lá na Norte, na sede Norte, para aqueles que querem ajudar na Cristolândia e querem todos os dias, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, conforme o tempo que tem disponível, servir a Deus no projeto aqui em Brasília. Isso também será preparação para muitos que depois de um tempo vão partir mesmo para o campo missionário. Essa igreja sempre enviou missionários, e missionários de vários lugares são sustentados e apoiados por essa igreja. Aquele cofrinho que fica aqui de manhã, quando você coloca ali uma oferta, a ideia quando foi lançado era R$1 por domingo.
R$1 está tão pouco que a turma está parando de dar, então muda, põe R$10 por domingo, não tem problema não. Mas é uma das maneiras de sustentar a obra missionária e de levar o Evangelho para mais lugares. Nós temos também como apoiar diretamente os projetos. Você pode adotar o PAN para a Cristolândia, você pode ofertar normalmente no domingo e colocar no envelope Destino Cristolândia, o dinheiro vai chegar lá. Você pode apoiar o projeto de trabalho com idosos na Espanha, você pode ajudar no Kairos, apoiando o Ministério do Pastor Oswaldo, que já não é mais só na Espanha, mas está se tornando um ministério global, apoiado por essa igreja. Você pode apoiar os projetos na Índia, na África e em vários lugares do Brasil. Mas o importante é que você seja um instrumento de Deus. No dia 11 de junho, sai um grupo daqui para o Haiti. 11 de junho, anote na sua agenda. E nós vamos então até o Haiti ver o lugar onde nós vamos começar a construir o orfanato. Milhares de crianças no Haiti perderam os pais naquele terremoto e depois naquele surto de cólera. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Então, se você pode ir conosco até o Haiti, prepara. Se você quer ir para a África, guarda que o mês de setembro é o mês de irmos para a África. Então, nós vamos também passar em Senegal, Guiné-Bissau, Gâmbia, e talvez a gente vai com um grupo um pouco menor entrar na Mauritânia. A Mauritânia é muito fechada, não dá para todos irem, e nós precisamos especialmente de médicos, se possível, dentistas. Se você é oftalmologista ou optometrista, vai ajudar muito também ali na África, toda a África subsaariana. A falta de visão, talvez por causa do sol excessivo, é uma coisa incomum. E pessoas que possam ajudar também famílias de pastores. Nós temos 120 pastores, só numa associação, que não ganham nenhum real de apoio para poder comprar comida, para cuidar das suas famílias, e mesmo assim eles estão se desdobrando para tentar ajudar aquelas comunidades a mudarem a história do Haiti. Agora nós temos desafios aqui. O Acre está nesse momento passando por muitas dificuldades. E se você quer ajudar o Acre, Isaías e o Zaire, pastor Zaire é acreano. Tem gente que achava que o Acre não existe, tem acreano em Brasília. Só ele e a esposa também, nenhum mais. Mas eles vão estar ali fora para receber os donativos que serão encaminhados. Se você puder entregar hoje à noite, hoje à tarde, ou trazer essa semana, porque se demorar muito, não adianta mais. E o que mais precisa é de roupas. Você também pode ofertar em dinheiro, e esse recurso vai ser colocado naquelas contas da Defesa Civil. Então, é melhor você ajudar com roupas, porque essas você tem certeza que vão chegar rapidamente na mão das pessoas que precisam. Então, fica o nosso apelo de estendermos a mão. Eu gostaria de ler com vocês, rapidamente, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, que é Mateus capítulo 28, versículos 16 e seguintes. Diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, incluindo Brasília, as Cracolândias, os continentes diferentes, a China e todos os lugares fechados da Ásia, a África, os lugares mais miseráveis do mundo e também os mais ricos. Por todo o mundo, disse Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente como fizemos hoje, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos.
Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos fazendo algo só por nós mesmos. Não é só aqui, não é só na congregação do Varjão, não é só nas outras congregações que já foram plantadas ou ainda serão, mas por todo o mundo. E Jesus está conosco. E Jesus nos escolheu para sermos instrumento de bênção. E é por isso que nós batizamos. É por isso que nós trabalhamos. É por isso que de segunda a segunda tem gente trabalhando, tem gente investindo. Por isso que tem um CCM, por isso que tem estudo bíblico, por isso nós realizamos cultos. Não é para nós nos ajuntarmos e termos momentos agradáveis de comunhão. Isso tudo faz parte. Mas nós existimos para compartilhar Jesus Cristo, para que o Evangelho de Jesus alcance pessoas. Por isso que a gente vai mandar roupas para o Acre, para gente que nós não conhecemos, mas Jesus morreu por aquelas pessoas. E elas precisam do amor de Jesus. E essa igreja é um canal de entregar o amor de Jesus. É por isso que nós queremos alcançar os nossos vizinhos. Temos vizinhos bem perto de nós aqui. Alguns já fazem parte dessa igreja, mas são 300 famílias que moram bem aqui, que precisam conhecer o amor de Jesus. É a sua repartição. É onde você está alocado. É onde você trabalha, onde você serve, onde você estuda, onde você pratica esportes. Pessoas precisam ver Jesus na sua vida. E todos os domingos, essa igreja é um lugar que você pode trazer pessoas para ouvirem o Evangelho. O que é que elas vão fazer com isso não é nossa decisão. Mas é por isso que nós estamos juntos. E por isso nós vivemos o Evangelho. Agora nós vamos celebrar a ceia. E nós vamos repartir aquilo que Deus nos fez por meio de Jesus. O que Jesus fez? Ele se entregou por você. Eu não quero entregar a minha faculdade, eu não quero entregar o meu emprego, eu não quero dar o meu dinheiro, só aquela parte que não me faz falta. Mas Jesus abriu mão de tudo por amor de mim e de você. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém precisa se sentir culpado ou mal por viver bem. Se você tem recursos, se você pode hoje sair daqui e comer uma boa refeição, seja grato a Deus. Não coma se sentindo culpado porque alguém no mundo não tem. Mas observe que Deus não nos deu o que Ele nos deu só para nós mesmos. Ele deu para também abençoarmos. Você já considerou ter uma vida mais simples? Fazer uma viagem mais barata? Talvez em vez de viajar na executiva, viajar na econômica? Talvez escolher um restaurante mais barato? Talvez mudar um pouquinho só o cardápio? E o saldo disso ser bênção para aqueles que nada têm? Você já considerou separar uma parte do seu tempo, que é muito bem organizado entre seu trabalho, sua vida familiar, seu tempo de esportes, de cuidar da saúde, de lazer, seu tempo de ir ao cinema, para separar uma parte desse tempo, para servir como voluntário a pessoas que precisam de Jesus, para compartilhar o amor de Cristo? Às vezes eu não sei o que dizer para as pessoas. Se você começar a servir na Cristolândia, aqui de Brasília, você vai ter muito assunto. E as pessoas vão dizer, mas por que você faz isso? Eu faço isso porque Jesus Cristo habita em mim. Porque um dia Jesus mudou a minha vida. Porque um dia Jesus me tirou de uma vida que não tinha sentido e me deu uma nova vida. E Jesus fez isso. Ele se entregou. E assim como nós repartimos o pão, Ele deu o seu corpo para ser partido em favor de nós. Eu quero chamar os diáconos, pastor Ricardo, que vai ajudar na orientação dos diáconos. A igreja primitiva, ela vivia essa verdade. A igreja primitiva diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e as orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
E todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partindo o pão, como faremos agora, de casa em casa, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia do povo todo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Deus quer salvar vidas. E se nós somos essa comunidade que ama, essa comunidade que acolhe, essa comunidade que se dá, essa comunidade que se importa, e se vivermos essa comunhão plena como família de Deus, o Senhor vai acrescentar. E teremos batismos semanalmente. E vidas serão transformadas. Quantos aqui têm familiares que não são cristãos? Levante a mão. Fica com a sua mão erguida agora. Pai, cada pessoa que está sendo lembrada, essas mãos erguidas, são pessoas que queremos ver aos teus pés. Nós pedimos que eles recebam Jesus esse ano ainda, se possível esse mês, quem sabe hoje à noite. Ó Pai, o Senhor pode mudar a história, e o Senhor pode nos usar como tua família, para transformar vidas. Ó Pai, abençoa os teus filhos, usa-nos como família, que a nossa união, a nossa vida, o nosso testemunho possam atrair vidas e vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Cada dia o Senhor lhes acrescentava. O Senhor vai acrescentar seus amigos, o Senhor vai acrescentar os seus parentes, o Senhor vai acrescentar os seus familiares, o Senhor vai acrescentar os cônjuges daqueles cujos cônjuges não conhecem a Jesus. O Senhor vai acrescentar os colegas de trabalho, porque Jesus Cristo veio para salvar todo homem. E você é convidado de Jesus para cear, para celebrar a ceia. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele disse, no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão, ou beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Deus quer que a ceia seja bênção na sua vida, mas Ele quer que você participe da ceia se identificando com Jesus. Se a sua vida está sendo coerente, se você está tendo uma vida digna, se você anda em pecado, se você anda em adultério, se você anda em mentira, em desonestidade, vai consertar com Deus antes, para que você não caia em condenação. Mas se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já alinhou a sua vida com Deus, se você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você já se identificou com Jesus por meio do batismo, se você está em comunhão com uma igreja de Jesus, seja onde for, não importa se você é batista, se você é de outra igreja cristã, Jesus não chamou batistas, Ele chamou servos, filhos e filhas. E eu e você somos filhos e filhas de Jesus Cristo, lavados no sangue de Jesus, filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus. E não importa a sua denominação, você é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Somos uma só família, um só povo, um só reino, um só
sacerdócio, a mesma nação espiritual. E por isso celebramos como família Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você está pronto, fique em pé agora. E nós vamos receber do pão. E vamos comer juntos. Depois de receber, você pode tornar a sentar-se para que todos recebam, ninguém fique de fora. Mas antes, ore a Deus e pergunte: Senhor, eu estou pronto para cear. Eu estou em condição. Se você precisa pedir perdão, peça perdão agora. Se precisa arrumar alguma coisa, arrume agora. E depois receba do pão e do cálice. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse tempo de exame. Que o Teu Espírito revele a condição que nós estamos vivendo. E que nenhum de nós seja achado indigno nesse momento. Mas todos aqueles purificados, perdoados, que recebam do pão e do cálice. Em nome de Jesus. Podem passar o pão. Acho que nós cantamos. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Se você já recebeu do pão, pode assentar-se. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pode se ver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Alguém que gostaria de participar, ficou sem receber? Por favor, faça um sinal para que possamos servir. Mais uma vez, feche seus olhos. Jesus Cristo, pão vivo que desce do céu.
se entregou por mim e por você. Ao recebermos esse pão, relembramos aquele que morreu em nosso favor, aquele que morreu para nos dar vida, aquele que morreu para mudar a nossa história, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele servimos, a Ele glorificamos. Ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu recebo esse pão, porque eu sou participante do Teu corpo e recebo a perfeita vida que vem do Senhor. Vamos comer todos. Vamos ficar em pé enquanto cantamos. Mais uma vez, à medida que você receber do cálice, pode sentar-se. Celebrar aquele que nos dá a vida perfeita, a vida eterna, a vida que Ele mesmo veio trazer para mim e para você. Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Oh, oh. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Deus.
eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Alguém que participou do pão e não recebeu o cálice, por favor, faça um sinal para que possamos servi-lo. Vamos ficar todos em pé. Jesus disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. A presença de Jesus em nós, o lavar purificador, regenerador, restaurador do sangue do Cordeiro, a justificação é efeito do sangue derramado naquela cruz. E por isso eu e você fomos declarados santos, justos, retos, não porque somos dignos de qualquer coisa, mas porque aquele que é digno, que é santo, que é perfeito, morreu em meu e em seu lugar. Vamos declarar juntos: eu tenho a perfeita vida de Jesus, porque fui lavado no sangue do Cordeiro, quando recebi a Jesus Cristo. Eu bebo desse cálice, porque em minha vida eu bebo da vida de Cristo. Vamos tomar todos. Nós te glorificamos, Senhor. Tu és a nossa vida perfeita. A ti toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Por teu precioso sangue, lavado na cruz, derramado na cruz, que nos lava, nos limpa, nos purifica. Somos teu corpo, somos teu povo, e estamos a teu serviço, para a glória do teu nome. Recebe a nossa adoração e a nossa alegria, em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está perto de você.